7h12, daqui a pouquinho tem mais mensagens, porque eu estou com a vereadora Luma Menezes, está na linha para falar com a gente. Luma, bom dia, tudo bem? Olá, bom dia, André. Bom dia, Gelimar. Bom dia, Rádio 95 FM. Bom dia, Lagoinha também. Ok, eu quero aproveitar e mandar um abraço pro ex-vereador Osés, que é o pai da vereadora Luma Menezes, e o Osés intermediou essa entrevista, viu? Então, um abraço, viu, Osés? Eu ouvinte, cadeira cativa aqui do programa, e a gente manda aí um grande abraço para ele, tá sempre sintonizado aqui com a gente. Vereadora, nesse final de semana não, foi sexta-feira que aconteceu a audiência pública lá na Câmara de Vereadores para tratar de retorno às aulas? Foi na quinta-feira. Quinta-feira. Pela manhã. Pronto, quinta pela manhã. Qual a avaliação que a senhora faz dessa reunião, né, dessa audiência? Inclusive ficou confirmado que o retorno das aulas, no caso aí semipresencial, o híbrido, está marcado para o dia 9 de agosto. Qual a sua avaliação dessa reunião que aconteceu na quinta-feira? André, a audiência pública foi positiva e proveitosa, né? Como eu falo diversas vezes e tenho falado, o importante foi a participação de toda a comunidade que está envolvida, né? Então a gente teve a presença de escolas particulares, escolas públicas, representantes de sindicatos, né? Sindicatos ligados aos professores da rede municipal e também da rede pública ou da rede estadual. Então nós tivemos um público amplo, né? Além de vereadores também que se fizeram presentes, colegas vereadores que fizeram presentes, foi proveitoso nesse sentido, né? As preocupações, as dúvidas, principalmente ligadas a protocolos de segurança, né, que serão adotados nas escolas municipais, principalmente, foram esclarecidos. Porém, André, um ponto, né, que eu também falei na audiência pública e que eu externei ao secretário da Educação, Gustavo Carmo, foi que o decreto indicando que as aulas retornariam no dia 9 de agosto foi publicado anteriormente, um dia antes, para ser mais específica, da realização da audiência pública. E para mim e para diversas pessoas foi um gesto desrespeitoso, porque se nós provocamos um espaço, né, se nós já temos algum tempo dialogado e divulgado que haveria esse momento de audiência pública para que toda e qualquer decisão, né, pudesse ser tomada de uma forma conjunta e coletiva, né, que os anseios e preocupações, principalmente de pais de alunos e também de gestores e de professores, pudessem ser externados para que conjuntamente pudéssemos encontrar caminhos. O ato de publicar o decreto e colocar aqui definitivo, né, que as aulas retornariam no dia 9, foi um ato desrespeitoso, porque foi uma atitude sem ouvir a comunidade que estaria presente na audiência pública. Então, pude externar isso. O secretário da Educação, na resposta dele, sinalizou que foi a atitude do prefeito, né, que seria a responsabilidade do prefeito, que tinha esse direito, né, e poder de fazer isso. Claro, sim, mas o ideal na política, o ideal numa cidade, né, como a nossa, é que nós possamos ouvir todas as pessoas envolvidas para que haja participação popular. E a gente não está tratando de um tema que tem que ter uma atitude, uma decisão unilateral, né? Ainda, nesse momento, as opiniões divergem, né? Não temos uma opinião definida em conjunto, apontando para a mesma linha. Então, é grande e eu me arrisco a dizer que a maioria dos professores e pais de alunos ainda estão muito receosos com relação a esse retorno. Inclusive, André, na sexta-feira, um dia após a realização da audiência pública, eu recebi mensagens, né, de pais de alunos da escola de Murilo Cavalcante e da gestora escolar de lá, sinalizando que a escola não tem condição nenhuma de retornar às aulas. Então, nossa equipe e eu fomos lá ver a situação da escola e, é claro, né, e essa escola está entre as escolas que retornam no dia 9. Podemos perceber que realmente a escola não tem estrutura, não tem condição de adequação para poder retornar às aulas. Então, os pais estão extremamente preocupados. A secretaria sinalizou que nesse prazo de uma semana iria fazer todas as mudanças e reformas que fossem necessárias. Para mim, individualmente, acredito que é um prazo muito curto, né, que já que tinha essa previsão de retorno, deveria ter havido um planejamento anterior a isso, né, e preparar as escolas que retornariam, mas no final dessa semana nós iremos retornar ao Murilo Cavalcante e ver o que realmente de adequação foi feito. Inclusive, Luma, deixa eu ver se eu entendi, né, essa reunião, que seria importante, essa audiência, para discutir o retorno às aulas, uma data que seria importante, assim acreditando os vereadores que participaram,
para esse retorno, mas acabou sendo apenas um momento, né, no que diz respeito à parte do executivo, um momento de comunicação do retorno das aulas. Então não houve, digamos assim, uma discussão mais ampla na questão de uma data mais adequada para esse retorno. Foi mais ou menos isso? Exatamente. Até se discutiu, né, possibilidade, né, foi sugerido por pessoas que estavam presentes que fosse colocado mais para frente, né, esse retorno, para que tivéssemos tempo também de adequação de escolas que não estão adequadas e para que pudéssemos garantir que houvesse essa segurança, mas não, foi deixado claro que esse diálogo com relação a estender o retorno das aulas não seria negociável, entendeu? Então foi muito mais para apresentar protocolos e sinalizar o que seria feito e discutir, né, essa realidade, o que nos preocupou muito, né, porque a sensação que ficou é que muitas dessas crianças seriam colocadas em teste, né, vamos colocar essas crianças nas escolas e ver o que acontece. E foi até falado pelo próprio secretário também que não tinha um cronograma ainda de retorno geral, assim, não tinha um cronograma de retorno de outras turmas, que a partir do dia 9, retorna ao Fundamental 2. Né? Então ainda não tinha nenhum cronograma, nenhum planejamento relacionado a isso. Eles primeiro iam ver o que daria certo, né, o que ia acontecer, para depois começar a se programar com relação a outras coisas. E é preocupante, né? Porque a sensação realmente que fica é que vai ser um teste, né? Vai testar se realmente dá certo isso. Ok, Julimar? Pois é, mais uma vez, bom dia, Luma, a vereadora. É um prazer falar contigo aqui no Poder da Notícia. Pois é, dia 9, a volta às aulas. A gente percebe, vereadora, que o seu mandato é um mandato coerente, né? Mesmo quando você se elegeu na base do prefeito e se desligou, mas você tem trazido para a população de Alagoinhas, como vereadora, né, a fiscalização, inclusive agora em plena pandemia, essa situação, né, dessas medidas importantes para os alunos. Agora me diga, já tem alguma resposta do poder público sobre tudo isso que aconteceu lá na audiência pública? Já tem alguma informação para os nossos ouvintes e para você também, do secretário Gustavo Carmo? Olha, as respostas e o que foi passado, basicamente é justamente a data do retorno do ensino fundamental 2. As escolas particulares também vivem uma outra realidade, né? É importante frisar isso. Então, quando a gente fala e quando eu trago esses apontamentos, é muito mais relacionado às unidades públicas do nosso município, né? Que realmente não tem estrutura nem condições, muitas vezes, de retornar. E isso a gente está podendo constatar em nossas visitas, que conseguimos visitar praticamente todas as unidades escolares do município. Inclusive, também fala do próprio secretário, a gente pôde constatar isso também. Existem unidades que, em hipótese nenhuma, vai retornar nessa pandemia, justamente por não ter nenhum tipo de adequação, né? Já não tem adequação para ensino normalmente, imagine em momentos de pandemia. Então, o retorno, né, a resposta do Poder Executivo até esse momento, e que foi demonstrado na audiência pública, é que eles possuem um certo tipo de previsão para realizar o monitoramento, né? Já tem toda uma orientação para ser dada aos professores, caso o estudante, né, comece a apresentar alguns sintomas de resfriado, de dor de cabeça, né, para que haja esse isolamento dessa criança, haja essa orientação aos pais. Enfim, todo esse aspecto foi apresentado lá no dia da audiência. Inclusive, a gente chegou a convidar a SMTT para se fazer presente, para falar sobre como seria a questão do transporte coletivo, e a gente sabe que boa parte, né, maioria, né, na verdade, do público que utiliza também o transporte coletivo na nossa cidade também são estudantes, né? Boa parte desse público são estudantes. A partir do momento que a gente retorna às aulas, aumenta o público utilizando o transporte coletivo. Como é que vai se dar as medidas para evitar a aglomeração dentro do transporte, as medidas de limpeza, né, que precisa estar higienizando, já que o público também vai ser maior, com que frequência, como isso vai acontecer? Mas infelizmente não podemos ter a presença de nenhum representante da SMTT, que está realmente problemática também. A gente tem acompanhado e as pessoas sinalizarem o quanto a SMTT, infelizmente, não tem ainda um representante, e fica muito difícil tomar decisões e ter gestão na superintendência dessa forma. Então é uma problemática que o governo também precisa rever e dar prioridade para regularizar isso, mas
esses questionamentos que estiveram sem respostas, nós já estamos encaminhando para cada órgão responsável para ter um retorno relacionado a isso, que a população precisa saber. Né? Precisamos de segurança, de fato. A pandemia não acabou, né? Nós temos um avanço na vacinação, mas nós temos diversas variantes também sendo apresentadas e sendo detectadas no nosso país, que é preocupante também, e não sabemos se a vacina realmente tem efeito para essas variantes que estão começando a aparecer. Então é muito importante ter cautela e cuidado, lembrar sempre que a gente está tratando de vidas, né? E a responsabilidade da gestão pública é garantir que essas vidas tenham minimamente uma segurança durante esse momento. Ok, vereadora, eu quero mandar um abraço para a professora Railda Valverde, está ligada aqui no programa, é professora da rede municipal aqui de Alagoinhas. Um abraço, professora. Ela está parabenizando a Luma Menezes pela primeira audiência pública. No entanto, ela sentiu a falta dos professores, né? No caso, sentia a falta de vereadores professores, mas agradeço a fala de Luma, Jusce, Jaldice e Tó. A audiência foi bastante informativa e esclarecedora, disse aqui a professora Railda Valverde. Eu vou lhe dar um tempo, Luma, também para você agradecer a professora Railda, mas ao mesmo tempo eu quero já lançar uma pergunta por causa do nosso horário, já estamos às 7h23. Vou falando sobre questão do Código Tributário. Eu notei, Luma, inclusive eu discuti aqui com Patrícia sobre esse assunto nessa semana, que se falou muito, não que não merecesse, claro que era um dos assuntos importantíssimos, que precisava sim ver a pauta e precisava ser discutido, mas parece que pouco se falou sobre outros temas que contém no Código Tributário, como a questão de taxa de lixo, de aumento de impostos, COSIP, dentre outros assuntos que precisavam também ser discutidos nessas reuniões que aconteceram, principalmente no final de semana, durante a semana, na terça e na quinta-feira. Então se focou muito na questão do Código Tributário apenas com a zona rural e esqueceram outros temas que não foram tão amplamente discutidos. Essa também foi sua impressão, Luma? Primeiro eu quero mandar um abraço para a professora Railda, né? Ela esteve presente na audiência pública também, acompanhou de perto, tem acompanhado, na verdade, de perto toda a nossa luta relacionada à educação no município. A escola dela também é uma escola que tem enfrentado dificuldades, né, estruturalmente assim falando, e temos acompanhado isso. Agradeço demais a presença dela, e é importante, né, que haja essa união entre os professores também, quando se trata da educação e de pautas conjuntas, pautas coletivas. Agradeço muito a Railda pelo comentário. Com relação ao código, André, sim, o que ficou muito evidente e infelizmente o que aconteceu foi a personalização desse debate, né? O que aconteceu nessa última semana? Focou-se muito em figuras específicas, principalmente da zona rural, e se discutiu muito, na verdade, se justificou muito atitudes a partir do código voltado para a zona rural, especificamente para a questão dos 20 quilômetros, né, do IPTU. Seria cobrado a zona rural, e todo o debate, todo o diálogo acabou girando em torno disso. Mas assim, na minha fala, é importante, André, que a população, que os ouvintes da rádio também entendam isso, o código não tratava só sobre isso. A gente até buscou trazer outros pontos enquanto justificava tanto a minha defesa pela revogação quanto a minha oposição às possíveis alterações que o Executivo encaminhou para a Casa Legislativa. Primeiro, André, se a gente está tratando de um código que é tão complicado, tão complexo, que tem diversos pontos que são problemáticos, como é que a gente vai pegar pontos específicos e fazer alterações sem nenhum embasamento? Né? Até o próprio Código Tributário que está vigente hoje não tem embasamento algum para que ele tenha validade. Não foi apresentado nenhum estudo técnico mostrando previsões, né, de reação e desenvolvimento de fato do município econômico, ou seja, qual for, relacionado ao que está estabelecido no código. Nada foi apresentado. Então foi um tiro no escuro, né? Aprovar esse código que está vigente hoje é dar um tiro no escuro e esperar para ver o que vai acontecer com a cidade. Então, como é que eu vou fazer alterações, mudar algumas coisas ali, sem nem saber que efeito isso vai ter para o município? Né? Então, qual era a nossa proposta? Revoga-se, e a gente tem todo esse período de 6 meses aqui no final do ano para
para a gente poder discutir, realmente ter um estudo, né? Contratar alguém que seja especializado, uma empresa que seja especializada, para tratar de cada ponto que é necessário e ter um pensamento de desenvolvimento econômico, pensando também nesse momento de pandemia. Como é que a gente vai aumentar a tributação do munícipe em momentos de pandemia, onde tem gente que está desempregada, tem gente que teve sua empresa, né, pequena e média empresa, quebrada também. Então as pessoas estão passando dificuldades e a gente vai aumentar a tributação. Essa é a grande questão. A zona rural tinha pautas relacionadas sim à zona rural. É importante discutir sobre isso, mas existem outros pontos que precisavam ser falados também. Por exemplo, o IPTU, ele ainda pode, né, ser lançado na conta de água ou na conta de energia do município. Então isso é um problema. Isso consta na lei. Isso. Não existe isso. Verdade. Isso não pode existir de forma nenhuma. Ou seja, se o município por algum motivo não puder pagar o IPTU, ele vai ser colocado na sua conta de energia ou na sua conta de água para que compulsoriamente ele faça o pagamento. Senão, corta ou a água ou a energia. Isso não existe. Se quer fazer algum método, algum planejamento para incentivar as pessoas a pagarem IPTU, que encontre outros caminhos. Mas atrelar contas que não tem nada a ver uma com a outra, fere os direitos do município, fere os direitos até do próprio consumidor. Então isso é problemático. A própria COSIP ainda apresenta problemas. Na própria lei também tem, constando que o valor da COSIP, que é a contribuição de iluminação pública, o valor que for arrecadado a partir dela pode ser investido na infraestrutura do município. Isso fere a Constituição. COSIP, para as pessoas terem noção, ela é unicamente para investir na iluminação pública. E não é ela única financiadora, né? Não pode ser unicamente a fonte financiadora, mas apenas uma contribuição, porque ela não é um imposto de fato. Então, como é que eu tenho no Código Tributário que a COSIP vai poder financiar a infraestrutura no município? E isso também fere a Constituição. Então, são diversos problemas que esse Código Tributário apresenta, e por isso o nosso pedido e nossa luta pela revogação seria o melhor caminho para que nós pudéssemos discutir de fato um código justo para o município. Ok, Luma, pra gente concluir, tem o Paulo Almeida aqui com a gente na bancada, quer lhe fazer uma pergunta. Pois não, Paulo? Na verdade, André, não é uma pergunta, nós recebemos aqui alguns áudios, eu quero parabenizar, viu, Luna, o seu trabalho, porque da mesma forma que a 95 ela serve de ponte para os anseios populares, para as reivindicações, nós também transferimos a questão dos elogios. O que é que acontece? Acabamos de receber alguns áudios aqui e algumas mensagens parabenizando você pelo seu trabalho, pelo que você vem exercendo até o momento na Câmara de Vereadores. Nós sabemos que hoje nós temos aí um poder feminino, né, mais ampliado dentro da Câmara. Nós temos várias vereadoras atuantes e desde já eu quero transferir, né, esse sentimento de algumas pessoas que vêm nos passando mensagens sobre o seu trabalho. Então, parabéns e continue atuando como você vem, né? Aquela visão da gente entender que para ter um futuro melhor precisamos de pessoas jovens, atuantes e que trabalhem pensando no bem comum da sociedade. Viu? Parabéns para você. Paulo, muito obrigada. Eu fico feliz e realmente satisfeita de ouvir essas suas palavras e que é, na verdade, a externação de algumas mensagens que você tem recebido. Mas, para mim, a satisfação porque é o sentimento que fica, que realmente estou conseguindo entregar aquilo que eu me comprometi em fazer enquanto vereadora, né? Então, eu me elegi dizendo que eu escutaria o que a população falaria, né? Que eu escutaria os anseios populares, eu provocaria, inclusive, espaços para que a população se manifestasse. Então, escutar isso significa que eu estou conseguindo cumprir aquilo que eu me comprometi em fazer. Então, muito obrigada de verdade e estarei sempre disposta, né, a fazer valer aquilo que é o melhor para a cidade e botar em pauta aquilo que a população pede que seja colocado. Muito obrigada de verdade. Ok, um abraço, viu, Luma, vereadora Luma, obrigado pela sua participação aqui no programa O Poder da Notícia. Um abraço. Obrigada, André. Bom dia a todo mundo e um bom trabalho para vocês. Obrigada. Ok, beleza? Conversamos com a vereadora Luma Menezes no programa O Poder da Notícia.